A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição número 3 desse segundo trimestre da CPAD em 2021. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema tão importante. Vamos entender que Deus é o único. Glória a Deus por isso. Ô, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, tá? Passa a ser um dos nossos alunos. Ô, nota 10, deixa aí o likezinho, o teu joinha. Comenta também, viu? Deixa aí, hashtag Glória a Deus. Participe conosco nessa ministração. Olha, eu tô com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, professor da Escola Bíblica e aluno também, a conhecer mais de Cristo, das doutrinas. Acesse nosso site, o link tá aqui na descrição. Tô comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Eita glória! E eu conto com você aqui no canal, tá? Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos pré-adolescentes. Vamos entender que Deus é único. Isso faz parte do seu caráter. Olhando para a Bíblia, nós precisamos ter algumas bases bíblicas para a ministração de hoje. A primeira base bíblica que eu quero traçar para você está aí na nossa lição. Está em Isaías, capítulo 42, versículo 8. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 ao 26, versículo 30, versículo 36 ao 39. E o que a Bíblia diz que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Faça essas leituras com os teus alunos. Hoje nós vamos analisar a respeito desse caráter de Deus, como Deus se revela. Deus também se revela de forma única. Ele é único. Nós acreditamos em um Deus uno. O povo de Israel nos tempos do profeta Elias. É importante destacarmos isso aqui nesse primeiro ponto da nossa lição. Nos dias de Elias, nós já encontramos aí vários aspectos de idolatria, de falsos deuses que existiam. Nós cremos somente em um Deus único, que se revela de forma clara, se revela também de maneira específica. Ezequias Soares, comentando a respeito da existência de Deus, ele faz questão de dizer que Deus se revela a partir da sua vontade. Nós temos esse entendimento da sua existência a partir da nossa intuição. Então, a nossa intuição já deixa claro que há a existência desse Deus criador de todas as coisas. Aquele que organizou tudo, conforme a sua vontade e o seu querer. Também, o Ezequias Soares deixa claro que nós conhecemos a respeito dessa revelação de Deus, da sua existência como Deus único, através da razão. Então, além da intuição, nós cremos pela razão, pelo nosso entendimento, onde pode ser provada a existência de Deus. Onde nós observamos que tudo que existe é movido por um motor, e quem gerou a criação de tudo foi Deus. Tudo está em ordem, e aqui há também a prova da existência de Deus. E olhando para isso, encontramos diversos argumentos que provam essa existência, como por exemplo, o argumento cosmológico. Entendemos que o cosmos revela a criação, revela o plano de Deus e revela esse Deus como criador de todas as coisas. O argumento teológico, olhando para a teologia afirma que Deus existe. Nós também observamos a partir do argumento moral, entendendo que todo ser humano tem uma moral a ser seguida, compreendemos também a partir do testemunho da natureza a existência desse Deus único, verdadeiro, que se revela de forma trina. Quando nós olhamos, por exemplo, para os dias do profeta Elias, nós entendemos que Israel está vivendo um tempo difícil. Para você ter ideia, nesse período bíblico, nós encontramos uma grande divisão no reino. Não era mais somente uma nação, estava dividido o reino de Israel em Israel, com a capital em Samaria, e Reino do Sul, com a capital em Jerusalém, Reino de Judá. Então você encontra nas páginas bíblicas essa divisão entre Reino de Israel e Reino de Judá. Reino de Israel tinha a sua capital Samaria. Israel segue por um caminho de idolatria. Começam a adotar a adoração a falsos deuses. O reino de Judá
continuou perseverando, adorando ao Deus vivo, a partir do momento em que os líderes adoravam ao Senhor. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 ao 33, nós percebemos que a partir do reinado de Acabe, diversos reis de Israel, do reino do norte, não serviram ao Senhor. Cultuaram em adoração a falsos deuses, a ídolos, e isso não agrada a Deus. E era a responsabilidade de todo rei de Israel ou de Judá conduzir o povo para a verdadeira adoração como líder do povo, conduzindo o povo a servir a Deus. E a própria história bíblica faz questão de dizer que aqueles que moravam em Samaria não serviram a Deus. E é aqui que Deus começa a levantar o seu profeta, o seu servo, o profeta Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias era natural do vilarejo de Tisbe. De acordo com a Bíblia, nós não temos, por exemplo, a genealogia de Elias. Como servo de Deus, ele é um profeta de Deus para anunciar àqueles que moravam em Samaria as verdades do Deus vivo, do único Deus verdadeiro. Pega isso. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua adoração com ninguém. O povo de Israel estava adorando a Baalins, a Baal e a Astarote, ídolos antigos, ídolos que eram vistos como demônios, de acordo com o olhar bíblico para esse período. O próprio Elias é um servo de Deus que denuncia isso, pela palavra de Deus, pela verdade de Deus, pela vontade de Deus. Avançando, vamos então para o segundo ponto que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: o problema da idolatria. A idolatria existe hoje também, sabia disso? Existe a idolatria moderna. Muitos jovens e adolescentes estão idolatrando ídolos, pessoas, colocando essas pessoas no lugar de Cristo, no lugar de Deus. E o foco da aula de hoje é mostrar para você que existe somente um Cristo, somente um Deus, somente um caminho. E Elias defendia isso. E a Bíblia demonstra para a gente que esse Deus é visto como um Deus pessoal, um Deus que está presente, um Deus que se relaciona, um Deus que não divide a sua glória com ninguém. Desde o nascimento do povo de Israel, lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus estabeleceu uma aliança com Israel, com a nação, antes de ser dividida, para que aquele povo fosse o seu povo, o seu estandarte, o seu farol para as demais nações. Aqui, nessa passagem bíblica de Reis, especialmente a partir do capítulo 17, o povo de Israel, que estava vivendo em Samaria, estava perdendo o foco, estava agora adorando falsos deuses. Isso desagrada a Deus, entrando pelo caminho da idolatria, da mentira, da falsa verdade. Levítico 26, 12 está escrito que se o povo de Israel andasse no caminho do Senhor, Deus estaria com eles. Agora Samaria está vivendo grandes prejuízos, porque o povo está andando fora do caminho do Senhor. Existe o perigo de andar fora do caminho do Senhor, sabia disso? Existe o perigo de andar afastado da vontade do plano de Deus. Deuteronômio 18, 10 ao 13, está escrito que existiam então sentenças, juízos de Deus para o povo de Israel, quando esse povo desobedecesse então à vontade de Deus. Gente, tem coisa que acontece na vida da gente quando nós desobedecemos à vontade de Deus que é terrível. Parece que tudo dá errado. E é por isso que nessa aula você precisa demonstrar para o teu aluno a importância de permanecer em Jesus, a importância de estar firme em Cristo. Pega isso, gente boa, a importância de viver para a glória de Cristo e não para esse mundo, não para os jogos eletrônicos, não para as amizades, não para a idolatria. Cuidado com isso, tem muita gente que está idolatrando, por exemplo, as redes sociais. Cuidado com isso, tem muita gente que está perdendo o foco do centro do evangelho, que é Jesus. Destaca isso em sala de aula, o povo de Israel perdeu. E durante 3 anos viveram uma seca terrível por causa da desobediência. Para finalizar a aula de hoje, vamos para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: o desafio final. Nesse terceiro ponto, nós vamos entender então que o profeta Elias desafia os profetas de Jezabel, aqueles que comiam na mesa de Acabe. E ele desafia Acabe, demonstrando a respeito da existência do único Deus, do Deus verdadeiro. Se o Deus vivo de Israel, o verdadeiro, aquele que é comprovado, responderia com fogo ou não. Olha que interessante isso. Deus, ele se demonstra como um Deus pessoal. A Bíblia faz questão de dizer
que Acabe mandou matar todos os profetas de Deus e somente Elias e mais 7.000 estavam vivendo, alguns escondidos. 1 Reis, capítulo 18, versículo 8, alguns estavam sendo escondidos por Obadias, que estava servindo ao rei, tratando aqueles profetas de Deus com pão e água, para que eles pudessem sobreviver. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 a 24, Elias lança o desafio que o Deus vivo, verdadeiro, responderia com fogo a oração e o sacrifício. Isso aqui é tão lindo, porque o nosso Deus responde com fogo a nossa oração, responde com fogo a verdade dele, responde com fogo através da sua presença. 1 Reis, capítulo 18, versículo 29, diz que os profetas de Jezabel, os profetas de Acabe, os profetas de Baal, lutaram da manhã até o meio-dia e nada aconteceu. Sacrificaram animais, cortaram seus corpos e o fogo não foi respondido, porque eles estavam cultuando a deuses estranhos. Às vezes você ora a ídolos e não tem resposta. Quando você ora e busca a tua satisfação pessoal em coisas dessa vida, você não obtém respostas. Mas quando você ora ao Deus vivo, como Elias fez, orando a Deus e ainda encharcando o altar com água, Deus responde com o fogo do céu e consome a nossa adoração. Como está escrito em 1 Reis 18, 32 e 33. Elias, ele usa a fé para demonstrar que Deus é único, santo, verdadeiro. Para fechar a aula, gente boa, demonstra isso para os teus alunos, que nós servimos a um Deus santo, único, verdadeiro, fiel, que responde às nossas orações e que está em todo o tempo nos ajudando em tudo. Que essa palavra possa ter falado com você. Se eu contribuir contigo na aula de hoje, ô gente boa, marca a gente aí no teu Instagram, comenta aí também. Se esse vídeo foi edificante para você e você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, envia para ele, compartilha aí nos grupos de WhatsApp da tua igreja também. Olha, eu quero trazer para vocês algumas dicas de leitura que eu utilizei para a nossa ministração de hoje. Primeira dica que eu quero mostrar para você é a teologia sistemática pentecostal, onde eu utilizei os artigos do pastor Ezequias Soares, que pode ajudar você também. E também a declaração de fé das Assembleias de Deus, que pode te ajudar muito nessa ministração, nota 10. Olha, a próxima aula, e eu te aguardo por aqui, tá? Vai ser a lição de número 4, onde nós vamos entender que Deus é justo e juiz. Um beijo no teu coração, até lá, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.